Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, horário em que estiveres a ver este vídeo, esta live. Hoje vamos estar aqui numa conversa com propósito com a Ana Rodrigues, psicóloga de desporto. Eu falo aqui sobre expectativas. Pessoas. Tivemos aqui um percalço tecnológico ao abrir a primeira live. Vamos agora ver se dá certo. Não? Olá, Olá, consegues-me ver? Não? continuo sem te ver, Esquece. mas olha, se calhar é mesmo da minha conta hoje. Olha, esquece. Não, é que isto aconteceu com a Filipa, depois com a Stephanie deu certo, e agora voltou a acontecer, não sei. Mas eu já ouvi outras pessoas a reclamarem sobre este problema. Já me Mas não aconteceu faz numa mal. live também. Já? Já. Por isso, olha, eu acho Olha, que seguimos conversa. vida Infelizmente, não te sério, vejo. isto não está a corresponder às nossas expectativas, mas como nós conseguimos gerir bem as nossas expectativas, vamos seguir com isto. Ok. Como é que tu estás? Está tudo bem? Há muito tempo que não te via. Uhum. Ando assim meio doentita, portanto É tenho andado um verdade. bocadinho mais desaparecida. Lá está, confrontar-me com as minhas expectativas e a geri-las da melhor Tem forma, que ser, tem que ser, tem que ser. mas que por E está cá a correr tudo bem. andamos. Isso mesmo. Boa. Olha, em primeiro lugar, obrigada por teres aceito aqui o convite da Purpose Academy e teres aqui uma Obrigada, conversa eu. connosco, uma conversa descontraída. E tenho a certeza que não foi à toa que este tema foi escolhido para debater contigo e para conversar contigo. Mas antes de começarmos aqui a falar sobre o tema, vou pedir que te apresentes um bocadinho, que não entres assim muito em detalhes, que eu sei que vais falar depois mais sobre o teu processo, mas que te apresentes um bocadinho, que fales aqui um bocadinho. Quem é Ana Rodrigues? Ok. Ana Rodrigues, em primeiro lugar, mulher, com outros papéis na sociedade para além da profissão que exerço. Enquanto profissional, sou psicóloga do desporto, trabalho essencialmente com atletas jovens e jovens adultos, portanto, entre ali a fase da adolescência, os 14, 15, 16 e depois até ali à saída da universidade, que são fases da vida em que exigem uma gestão diferente, uma gestão Uhum. até de expectativas próprias, porque há um processo de construção de identidade e até um processo de gestão de expectativas dos outros, um processo de expectativas, de gestão de expectativas até da própria sociedade, e portanto é uma faixa etária que eu gosto muito de trabalhar. Gosto muito de trabalhar com modalidades individuais, gosto muito de potenciar as habilidades dos atletas que comigo trabalham. Trabalho nesta onda de potenciação e não propriamente resolução de problemas, não gosto muito de ser bombeira, portanto Aham. é algo que eu tento desmistificar Gostas muito na de zona do trabalhar na desporto. prevenção e não na intervenção? Exatamente, na prevenção e educação para que nós não cheguemos a estados de Hum, patologia mental até, e portanto há toda uma psicoeducação, como nós lhe costumamos chamar exatamente. carinhosamente, até chegar ao alto rendimento. Uau, amo, amo. Eu gosto muito dessa parte de trabalhar na prevenção e não na intervenção. Porque às vezes nós, quando estudamos psicologia, tu tiraste clínica e depois foste para o desporto? Foi assim o teu Não, percurso? Não? não, meu Ok. percurso foi muito fora da caixa. Portanto, quando surgiu o convite para participar nesta live, eu pensei logo: caramba, eu se calhar sou a pessoa que menos cumpriu expectativas ao longo do tempo. Portanto, está tudo certo. Cumpri as minhas próprias, mas se calhar depois lá Aham. vamos. Isso é Mas que é não, eu importante. formei-me em educação. Em psicologia e educação? Uhum, É eu formei-me em educação. sério? Não fazia ideia. Ok, Uhum. interessante. Ok, depois a psicologia e educação, depois é que depois. Não, então o que eu ia dizer não faz muito sentido. Mas se calhar até faz. Porque pelo menos quem vem da área da psicologia clínica trabalha muito a parte do problema. Não é? Tu Uhum. tens que ter uma doença para intervir. E depois a doença, né, está resolvida, já não, ok, agora faço o quê? Mas eu gosto muito mais desta parte de não precisas ter uma doença para intervir com a pessoa. A pessoa pode estar bem e tu podes simplesmente potenciar para que ela fique ainda melhor, não é? Por isso é que eu sou tão fã da parte do Exatamente. desenvolvimento pessoal e da parte do coaching e tudo mais. Exatamente, e a parte educacional, portanto, eu não terei. Às vezes há uma confusão entre psicologia educacional e psicologia escolar. Uhum. Eu não trabalho só, não tirei formação só nas escolas. Aliás, eu nunca exerci em escolas, eu exerci sempre no contexto clínico. E por isso é que muitas pessoas acham que eu venho da clínica. Mas eu exerci sempre em contexto clínico, mas sempre com esta visão educativa, esta visão de potenciação, de Uhum. psicoeducação, de trabalhar o desenvolvimento pessoal antes sequer de nós termos um diagnóstico, uma patologia, um problema, como tu lhe estavas a chamar, e também. Sim, Portanto, eu acho exatamente. que isso fez diferença no meu percurso. Sim.
Olha, que bom. Então, eu acho que tu tiveste várias coisas então que tu rompeste aí com as expectativas das outras pessoas, não é? Porque eu até te vou ser sincera, quando me lembrei de ti para este tema, foi porque eu sei que tu estiveste na área do desporto, foste desportista, foste atleta, e querendo ou não, a tua vida acabou por seguir outro rumo, que Uhum. não a parte de seres atleta. E fiquei a pensar, ela provavelmente deve ter quebrado ali algumas expectativas de alguém. Deixa-me lá chamá-la para ela passar este tema. Havia ali umas expectativas diferentes, ela acabou ali por romper alguns padrões. E este tema acho que é muito importante, porque eu vejo que, por muito que ainda se fale sobre esta questão de que não tens que fazer as tuas próprias escolhas, tens que fazer o teu próprio caminho, tens que fazer aquilo que te faz sentido, fala-se cada vez mais sobre isto, sobre nós nos colocarmos em primeiro lugar. Ainda esta semana tivemos o dia do, né, ontem é o dia do amor, falou-se muito sobre amor próprio e tudo mais, e coloca-te em primeiro lugar, amor próprio não é egoísmo. E por muito que ainda se fale nisto, ainda existe muitas vezes aquela culpa de que, mas as pessoas esperam isto de mim, como é que eu agora vou quebrar as expectativas de alguém, às vezes dos pais, às vezes de alguém que nos ama muito e que nós amamos também, e que esperam uma certa coisa de nós e nós não, mas eu queria ir para o lado contrário, agora como é que eu faço, como é que eu giro isto? Então não sei se queres Uhum. começar por falar também sobre o teu processo, os momentos em que tu sentiste isto. Olha, eu quando comecei a pensar sobre esta live, eu pensei, bem, eu já comecei a quebrar expectativas desde o nascimento, porque supostamente havia uma elevada expectativa para que eu fosse um rapaz. Ok, Portanto, eu acho que uau. já a partir daí eu já saí da caixa e já disse, não, não, não é como vocês querem, há qualquer coisa aqui que vai sair fora da caixa. E portanto eu nasci uma rapariga, fora das expectativas dos meus pais que sempre quiseram um rapaz. Hum, Um, Segui um percurso sempre fora daquilo que era uma rapariga típica na nossa uhum, sociedade, portanto, eu vesti-me sempre, usei sempre cabelo curto, vesti-me sempre com roupas de rapaz, era sempre muito desportista, o fato de treino, as sapatilhas e tudo mais. Portanto, já aí já saí também um pouco daquilo que eram os padrões da sociedade. uhum. Acabava por ser apelidada muitas vezes de Maria Rapaz, e eu aproveito esta live para deixar aqui um spoilerzinho de guardem este Maria Rapaz, porque vão haver novidades este ano com este tema. Uh, Mas pronto, também não segui propriamente o caminho que seria típico de uma rapariga. Eu adorava jogar futebol. Cá na ilha, ainda por cima, não havia grandes possibilidades. Eu tu acho que nós chegaste a dizer tivemos. que tu és da Madeira? Diz. Eu não consigo ver Chegaste... quando é que queres intervir, Ah, portanto, não, não, não faz interrompo mal. mesmo. Tu chegaste a dizer que és da Madeira? Eu acho que a tua escola Só não pronuncia. disse, mas sou da Ilha da Madeira, é um É, facto. pronto. Eu acho que condiciona, e isto para entrar onde? Eu acho que as expectativas são ainda maiores quando nós somos raparigas, são diferentes, Uhum, pelo menos, mais condicionantes, eu acho, ainda, e mais condicionantes ainda quando tu vens de meios pequenos. Não quero passar exato. aquela ideia que nós só temos um McDonald's, está bem? Nós temos vários. Mas a ilha é ligeiramente pequena, é um curto espaço, e acaba por haver um maior condicionamento e maior expectativa também, ou expectativas diferentes, vou colocar assim, Uhum, quando nós vivemos no meio pequeno. E pronto, eu segui o meu percurso, assim, continuei a ser Maria Rapaz, não fui para o futebol porque o meu pai na altura achava que, e ainda acha que é um desporto masculino, portanto, ok. aí eu tive que seguir um bocadinho a expectativa dos meus Uhum, pais, porque pronto, eram eles que tomavam a decisão. Mas não segui a expectativa do meu pai que queria que eu fosse para desportos de combate, e fui para um desporto que as pessoas também acham que é de combate, que é o handball, mas não é. acham? Uh, Por acaso eu é um não tinha essa desporto ideia. assim um bocadinho intenso. Não é Ok, violento, mas como implica contacto, é um ok, desporto intenso. ok. Segui pelo handball, até isso, quando estava a preparar a live, eu pensei, bem, até nisso eu fui do contra. A minha mãe costuma dizer que sou do contra. Até nisso eu fui do contra, porque na primária havia aqueles desportos, aquelas competições escolares. Não sei se vocês aí Sim, têm. sim, sim, os interescolas, Tipo não é? isso. Que havia basquete, vôlei, yeah. Uhum, Yeah. A única competição que eu nunca fui foi handball. ok. Porque diziam que eu era uma nódoa. E foi exatamente para aí que tu foste parar. Foi exatamente aí que eu fui parar.
por mero acaso, na altura, a minha rede social na escola, as minhas melhores amigas estavam todas no handball e disseram: vem connosco. Uhum. E eu disse: não, sabes, disseram-me uma vez que eu não tinha muito jeito, não me apetece muito. E lá fui, por questões sociais. Mas acabei por gostar, apaixonei-me. Não dei muito para jogadora, apesar de ainda ter chegado a fazer alguns treinos nas séniores, mas não quis continuar. E pronto, na universidade os meus pais tinham a expectativa também que eu fosse para a medicina, porque era aluna de honra e tudo mais. Não quis seguir psicologia porque me pareceu que era o caminho mais indicado, já com esta ideia de exercer no desporto, foi óbvio para mim desde o primeiro semestre. Portanto, fui sempre quebrando expectativas. Quando havia a expectativa Quanto... de me candidatar a um cargo público, porque é isso que normalmente nos direcionam, para Uhum. nós irmos para o sistema de saúde ou qualquer coisa assim. Sim. Eu Uma quis coisa mais formar, garantida, não é? eu quis formar o meu projeto, a minha ideia, lançar a psicologia do desporto no mundo e, portanto, olha, não sei, A eu acho desbravar que o quebrei mundo. muita expectativa pelo caminho. Sim, e diz-me uma coisa, quando tu deixaste o desporto, no caso, os teus pais, eles queriam que tu continuasses, ou tinhas pessoas à tua volta que queriam que tu continuasses, ou foi tranquilo para ti? Para mim, eu acho que os meus pais desmarcaram um bocadinho do processo, porque como perceberam que havia um, uma ideia muito clara daquilo que eu gostava de Uhum. fazer, e sempre houve um grande compromisso com o processo também. Portanto, havia uma clareza Uhum. no propósito e um grande compromisso com o Boa. processo, Gostei parecendo que não dessa, ajudou, gostei. parecendo que não ajudou que as pessoas à minha volta também se fossem posicionando, no sentido em Uhum. que não foi necessário que eu fizesse essa limitação, as próprias pessoas perceberam, pela minha clareza pronto, determinação, boa ou Uhum. má, mas determinação, que era por ali que eu queria seguir e deixaram-me à vontade para isso. Uhum. Boa. Houve algum momento que tenha sido mais difícil ao longo do teu processo, das tuas escolhas, de ir contra aquilo que as pessoas esperavam de ti? Hum, Confesso que em pequenina foi difícil esta história da Maria Rapaz. É Ok. muito intenso quando te colocam uma expectativa e depois te tratam de acordo com essa expectativa e não é bem aquilo Uhum. que tu sentes ou que tu queres. Uhum. Aí foi muito complicado, até porque eu acho que não tinha claramente maturidade Claro, nem para idade para gerir gerir também isso. o processo. Claro. E, e foi muito complicado na altura da universidade. Sabes que eu tenho trabalhado com alguns barra muitos atletas nesta faixa etária de entrada na universidade e acho que isso é uma fase muito intensa, não só pelo o próprio processo de desenvolvimento que nós estamos a ter naquela idade, mas também por toda a expectativa da sociedade, aquilo que são os cargos que te vão dar dinheiro, que te vão Uhum. dar estabilidade, que te vão dar uma carreira prometida, e pouco se fala sobre um verdadeiro processo de autoconhecimento, de perceber Exato. como é que a pessoa, o que é que a pessoa gosta, quais as suas mais-valias, Uhum. o que é que ela se vê eventualmente a fazer ao longo do caminho, porque nós sabemos que os caminhos não têm todos, não é tudo um mar de rosas, não é? E ainda sendo um mar de rosas, as rosas têm espinhos, então Exatamente. será que eu estou preparado ou preparado ou predisposto para assumir os espinhos do meu caminho? Uhum. Não há esta reflexão. E eu acho que cada vez mais as pessoas, os estudantes, os adolescentes, whatever, estão cada vez menos preparados para tomar escolhas e para tomar decisões. Eu vejo tipo cada vez mais confuso. Eu no ano passado tive a oportunidade de ir 2 vezes a uma turma 12º ano, exatamente falar sobre esta questão da orientação vocacional, do que é que eles querem, e epá, eu assustei-me um bocadinho com estarem tão confusos relativamente àquilo que querem. E engraçado agora, estamos a falar sobre expectativas, havia lá muitos que iam tomar a sua decisão com base nas expectativas que os pais tinham para eles e não com base naquilo que eles queriam, porque eles nem sequer sabiam aquilo que eles queriam. Porque não há Eu esta acho que aqui entramos, exploração. pois é, eu acho que aqui entramos até num ponto importante relativamente a esta coisa de expectativas e de tomar as nossas próprias decisões, que foi uma coisa que tu falaste, que é clareza. Quando existe esta clareza, muito mais fácil é eu tomar certas decisões, por muito que eu vá contra as expectativas de alguém, não é? Por muito que eu vá contra aquilo que alguém espera que eu faça. Uhum. Mas quanto mais clareza eu tenho, mais fácil é para mim eu ser uma pessoa assertiva e dizer não, é isto que eu quero, apesar das pessoas esperarem outra coisa de mim. E isto falta, porque Exatamente. não existe essa exploração. Pois não.
Sabes que ainda não tem, eu julgo que não tem uma semana. Estava a falar com alguém sobre a orientação vocacional nas escolas, sobre o facto disso ser feito no nono ano, numa fase maturacional em que tu não tens Uhum, maturidade suficiente sequer para, se calhar, pensar sobre uma futura profissão. uhum, Não é feito no 12º. uhum. E o que é feito é muito à base de avaliações já padronizadas, sem uma grande individualização do processo, deste autoconhecimento e Exatamente. desta E tu clareza. acabas por colocar as pessoas dentro de caixinhas e Exatamente. não dá espaço para a pessoa realmente explorar. E hoje em dia existe tanta coisa para a pessoa explorar, mas não, é como se este tipo de avaliações tivesse ficado na era arcaica e não acompanha a evolução das coisas. Então, os próprios jovens que também vão evoluindo neste mundo e nesta sociedade não conseguem identificar-se com o tipo de avaliação que é feito. Pois claro, e depois é como estavas a dizer, acabam por seguir uma expectativa que já foi criada para eles, já foi trilhada, que se calhar Uhum, já lhes foi sendo incutida ao longo do tempo, exatamente. porque para o nosso cérebro é mais fácil seguir um Uhum, caminho que já está traçado, uhum. custa-nos menos energia. A verdade é essa. Exatamente. E se tu Então, nem sabes aquilo que tu queres, mais vale seguir aquilo que as outras pessoas estão à tua volta de te dizer para fazer. Pode ser que seja parece bom. tão fácil, não é? Então, já que eu não tenho esse processo de autoconhecimento delineado, vou seguir aquele caminho porque, olha, já está delineado, pronto, olha. Uhum. E ó, é Exatamente. muito, e entrando aqui um bocadinho pela psicologia do desporto, porque da área que me Uhum. apaixona é quase inevitável eu não entrar por aqui. Imagina, tu coordenares isto com um momento da tua carreira desportiva que é extremamente decisivo, Uhum. que é um momento, muitas vezes, de passagem para escalões de júnior e sénior, momentos que é a última prestação numa seleção, por exemplo, por causa da questão da idade. Portanto, alias aqui um conjunto de processos desportivos também, que se não houver uma boa base de autoconhecimento, de clareza e até de consistência, eu sei que tu falas muito nesta questão da consistência, Uhum. portanto, se não há esta base de consistência também no trabalho e neste autoconhecimento, dificilmente nós vamos tomar opções que a longo prazo nos deixem satisfeitos, porque eu até ia dizer boas opções, mas nós no momento não Não sabemos se a existem opção é boas boa ou não. opções, exatamente. E às vezes também existe muito esse impasse, não é? Que é do género, eu não sei se isto. E se eu tomar esta decisão agora e daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos isto deixar de fazer sentido? Tudo Ok, daqui bem, a 5 anos e daqui reformula. a 10 anos logo se vê. Mas neste momento faz sentido para ti, neste momento é isto que tu queres. E eu acredito que, por muito que às vezes não tínhamos assim tanta clareza a olhos visíveis e a olhos nus, eu acredito que dentro de nós sabemos aquilo que nós queremos. Nós simplesmente às vezes não temos coragem de dizer que queremos aquilo. Mas aqui é uma coisa importante que entra e eu não é por estar a fazer uma live contigo, eu já disse isto noutros contextos. Por vezes nós precisamos de pessoas ao nosso lado que nos ajudem a fazer Uhum. este processo. Porque por mais que a resposta esteja dentro de nós podemos não estar A fazer as predispostos a. perguntas certas também. Exatamente. E então, às vezes, quando eu li o tema desta live, pensei, expectativas dos outros. Não é que agora nós vamos afastar todas as pessoas do nosso Uhum. caminho, não é Exato. isto. Não é tipo, sou só eu contra o mundo. Uhum. Não é nada disto. Por vezes nós vamos precisar de mentores, de pessoas que acompanhem o nosso processo e que nos ajudem com as perguntas certas a chegar ao nosso propósito, ao nosso caminho, à Exatamente. nossa expectativa interna. Sim. E este processo eu filo também muito recentemente contigo. Está a fazer um ano. Linda. É verdade, meu Portanto, Deus do céu. Foi em março do ano passado que nós começamos. Meu Deus, o tempo passa muito rápido. Isto é assustador. está a fazer um ano a nossa mentoria e foi um momento da minha carreira em que eu me senti perdida, exatamente, e partilhei isto contigo, partilhei socialmente, portanto estou super à vontade de falar sobre isto. Uhum. Eu sentia que estava a seguir as expectativamente do contexto do marketing, o que nós lhe quisermos chamar, Exato. e estava a ouvir-me um pouco e não estava a ser capaz de fazer esse processo sozinha. Exatamente. A importância de nos ouvirmos mais, não é? Exatamente. E de termos as pessoas certas ao nosso lado que nos ajudem a Uhum. nos ouvirmos. Uhum. 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 E isso está a dizer é muito importante porque às vezes nós também falamos sobre esta questão de tu tens que decidir por ti, tu tens que saber aquilo que tu queres e tu é que sabes, mas isto não quer dizer que nós somos seres individuais. Eu acho que isso é
super importante. Ou seja, não é que nós agora, o ser humano é um ser social, nós na psicologia fartamos de dizer isto. O ser humano não vive sozinho, vive em sociedade. Então não é que agora nós temos que desligar aqui os nossos ouvidos e não ouvir ninguém externo. Não é isto. As expectativas dos outros também ajudam um bocadinho a guiar o nosso processo, não podem condicioná-lo. Exatamente, é isso mesmo, é ajudar a guiar e não condicionar. E sempre pegares naquilo que alguém te diz e percebes, ok, isto faz sentido para mim, ok, isto faz sentido para mim, então vou integrar. Isto não faz sentido para mim, então esquece. Amo-te, mas isto não faz sentido para mim e vou simplesmente continuar o meu caminho. E tu vais integrando aquilo que faz parte do teu puzzle, não é? Até podemos até usar esta analogia que tu, ao longo da tua vida, tu vais recebendo certas peças. E há peças que se encaixam no teu puzzle e tu recebes daquela pessoa e integras. E há peças que tu vais e tentas ali que caiba, mas não cabe, não faz parte de ti, não faz parte da tua vida. E está tudo certo, não é? E aquelas pessoas têm as melhores intenções, mas é tu perceberes qual é o teu puzzle, tu perceberes o que é que faz sentido para ti, o que é que tu vais integrar e o que é que tu não vais integrar. Exatamente, Não é? não diria melhor. Boa. E como é que se gera então este conflito? Porque eu percebo que tu tinhas esta decisão, tinhas esta clareza, conseguias ser mais assertiva neste sentido. E quando uma pessoa não tem tanta clareza, não tem tanta assertividade, mas sente que está a começar a seguir um rumo que não está a corresponder exatamente àquilo que ela quer, mas também tem medo de desiludir as expectativas das outras pessoas que estão à volta dela. Ok. Primeiro, acho que é super importante nós flexibilizarmos ou tornarmos flexíveis. Eu gosto de usar muito a analogia de sermos como uma borracha. Sabes, a borracha dobra, a borracha, tu consegues até fazer algum tipo de desenho. Eu lembro-me na escola que acabava por brincar com a borracha e fazer desenhos com as unhas e tudo mais. Portanto, nós precisamos de tornar o nosso processo um bocadinho mais flexível. Nós podemos, ao longo do processo, mudar o caminho. Esta é a primeira ideia que às vezes é um bocadinho difícil de incluir, ou pelo menos eu tenho sentido isto nos meus atletas. Há uma ideia de rigidez, em que, sabes, hoje em dia costuma-se dizer que não há trabalhos para a vida, mas continua-se com a ideia de que tem de haver um percurso para a vida. Isto não é verdade. Portanto, começar já por aí por desmistificar alguns preconceitos que nós vamos tendo. Flexibilizar, para mim, é uma palavra-chave. Depois, trabalhar o nosso autoconhecimento. Eu tenho que ter, eu não sei se é bem isto que eu tenho, mas eu tenho que ter a humildade de perceber que há qualquer coisa desorganizada dentro de mim e que eu preciso de tempo, espaço e disponibilidade emocional para reorganizar. Portanto, fazer este momento de paragem e concentrar-se em si e conseguir sozinho ou com a ajuda de um mentor, de um psicólogo, de alguém que lhe possa orientar o caminho, fazer este processo de autoconhecimento. Bom. Um terceiro passo que eu acho que é muito importante é nós trabalharmos a nossa forma de comunicação. Porque muitas vezes esta guerra de expectativas só surge porque nós não falamos abertamente sobre elas e queremos puxar para polos opostos aquilo que poderia, sem dúvida, complementar-se num ponto intermédio. Ok, explica melhor o que tu O disseste. que é que eu quero dizer com isto? Posso dar um exemplo fácil. Por exemplo, às vezes eu sinto que os pais estão a puxar num sentido de eu quero que ele vá para o curso. Vou dar um exemplo parvo. Não aconteceu com nenhum atleta meu, está bem? Mas vou dar um exemplo parvo. Quero muito que o meu filho estude engenharia, que vá para a universidade, que estude engenharia e que seja engenheiro, porque os engenheiros ganham muito bem ao longo da sua vida. E tem um miúdo que diz assim: ó pai, eu até gosto de engenharia, mas existe uma área dentro da engenharia, por exemplo, a engenharia eletrónica, que me chama muito mais a atenção do que o tipo de engenheiros que os meus pais estão a falar. Sabes, engenheiros mais ligados à construção civil e tudo mais. Eu gosto mais da parte da eletrónica. E eu quero muito ir para a universidade, mas eu não quero ir para a universidade já, porque eu agora tenho um projeto olímpico e tenho a Bolsa Olímpica agora e quero aproveitar a Bolsa Olímpica agora. Ou seja, não é que eu não quero ir para a universidade, eu só quero aproveitar agora o percurso desportivo e depois vou para a universidade. Se nós abrirmos isto à comunicação, nós conseguimos perceber que há um ponto intermédio aqui, que é um interesse pela universidade e um interesse pela engenharia, ok?
Portanto, ao comunicar, nós percebemos que os percursos não eram assim tão dispares, não é que o pai queria que ele fosse para a universidade e ele queria ir para o desporto, não é isto. Significa só que estas pessoas têm expectativas de timings diferentes, de formas de Uhum. posicionamento num contexto diferentes, mas que podem eventualmente se congregar num ponto intermédio que não teria que não corresponder totalmente à expectativa do pai, nem corresponder totalmente à expectativa do Expectativa do filho. filho. É um ponto Exato. intermédio olha, de respeito. Vi uma colega nossa a partilhar um post sobre respeito Uhum. ontem e acho que a palavra aqui é esta. Um ponto intermédio de respeito. A comunicação permite-nos isso. Uhum. Só que até chegar aí é um desafio, porque as pessoas pensam que vão entrar em conflito com o outro. Pois é, pois é, pois é. Só que não. Mas, ai, eras tu que falavas nisto também um dia destes. Com conflito não é um Conf- confronto. Confronto não é conflito, exatamente, era Porque às isso que vezes eu há ia conflitos dizer. que são necessários, porque um conflito é simplesmente, olha, tenho uma opinião diferente da tua, mas vamos falar sobre isto. Não tem necessariamente que ser um choque, um confronto, uma coisa agressiva. Esta parte da comunicação, olha, é o básico bem feito, sabes? Porque comunicação é tipo aquela coisa básica que todos nós precisamos de comunicar e precisamos de falar uns com os outros, mas depois às vezes há coisas que parecem tão básicas e óbvias. Não, mas é óbvio que ele sabe que eu não quero isto. É óbvio que ele sabe que eu não quero aquilo. Se calhar Não não é é assim assim tão tão, óbvio. não é assim tão óbvio. De tudo. Uhum. E sabes onde é que eu acho que as pessoas caem mais? Pelo menos eu tenho, volto a dizer, da minha prática, aquilo que eu tenho sentido é a esparrela maior da comunicação é as pessoas não se permitirem vivenciar a vulnerabilidade da comunicação. Porque a comunicação deixa-te num sítio bem vulnerável. Exatamente, um bocadinho aquilo que tu propuseste nesta live. Propuseste-me comunicar sobre um tema, mas nós as duas, apesar de comunicarmos várias vezes entre nós sobre este tema, não sabíamos exatamente esta comunicação hoje, no nosso estado emocional, o que é que ia Uhum. dar. Então, a comunicação obriga-nos a uma vulnerabilidade que eu acho que as pessoas ainda não estão predispostas para vivenciar. Mas ainda bem que estamos cá nós Hum. psicólogos para falar sobre a inteligência emocional, que deveria ser um tema que deveria ser abordado nas escolas Sem e nos cursos dúvida. de parentalidade, sabes, os cursos de preparação pré-parto e pós-parto e etc. Deveria ser um tema que deveria ser abordado e se alguém nos está a ouvir que possa pegar nisto, força, força nisso que eu acho que faz falta. Força, faça aí o projeto que é necessário, vai dar dinheiro. Mas super, super. Ok. Então, flexibilidade. Acho sobre Uhum. flexibilidade, autoconhecimento, comunicação. E Ok. comunicação. Há mais algum, há mais algum ponto que tu achas Eu assim? pensei Este aqui da, nestes este aqui da três. comunicação é assim o mais importante. Sim, agora Confesso eu que é o acho mais que é importante. difícil tu Uhum. comunicares, era o que eu te estava a dizer, até um bocadinho no paralelismo com o meu percurso. Tu, para chegares, eu acho, para chegares ao momento da comunicação, tu precisas ter clareza sobre aquilo que tu queres, porque senão a Sim, comunicação porque senão também vai também não ser consegues comunicar, confusa. não é? Uhum. Exatamente. Por Senão isso é tu que eu até colocava a acaba. comunicação aqui em terceiro. Sim, percebo. E aqui a clareza em primeiro lugar. E, e nesta parte da clareza inclui também fazermos perguntas difíceis e pensar sobre as coisas, sobre o que é que nós realmente queremos. E isto às vezes até pode. Nós às vezes percebemos que estamos a seguir uma vida com base nas expectativas dos outros, quando chegamos a uma fase e não nos sentimos realizados, ou sentimos que falta alguma coisa, mas às vezes não sabemos bem o que é. Uhum, Mas parece que há ali uma sensação de vazio, parece que não nos estamos a identificar com aquilo que nós estamos a fazer, parece que falta ali alguma coisa, até estamos a fazer, estamos no processo, mas não está ali alguma coisa que não está a bater certo. E às vezes é uhum, nesse momento que nós precisamos de parar e olhar para dentro, aquilo que tu estavas a falar aqui do autoconhecimento e fazermos realmente as perguntas certas e às vezes ir lá atrás, até à nossa infância e perceber a partir de que momento é que eu deixei de fazer aquilo que eu queria fazer para me começar a enquadrar numa caixinha ou na uhum, expectativa de alguém. E atenção que este alguém não tinha uma má intenção, eles queriam o melhor para nós, sempre, não é? As pessoas querem o melhor para nós, como nos dizem, para seguirmos um determinado curso, para seguirmos um determinado trajeto, querem alguma coisa para nós. E é preciso ter muita coragem para quebrar as expectativas das pessoas, sabes? Que há bocadinho estavas a falar, depois escapou-me, mas principalmente nesse mundo do desporto. Porque imagina o que é tu às vezes
estávamos a falar aqui, né, sobre microatletas, tens os microatletas e tens os macroatletas, que são aqueles que tens um país, né, um país às costas, às vezes. Uhum. Tens uma seleção às costas, tens uma equipa às costas, e é do género, a equipa espera que eu tenha uma determinada decisão. Ouvimos muito nos últimos anos, quando se começou a falar muito sobre a saúde mental no desporto, de atletas que desistiam muito, entre aspas. Isto para mim não é desistir, isto para mim é um ato de Uhum. coragem. Olha a De, polémica toda à volta da Simone Biles, por exemplo. Exatamente, exatamente. E, e é um ato de coragem, porque ela, daquele momento, ela quebrou todas as expectativas e mais algumas que as pessoas tinham dela. E sabes que há atletas que eu vejo que precisavam ter feito mais isto. Tu vês o do Michael É, Phelps, tu vês agora eu estava, sabes que há do bocadinho. Thierry Henry, que tu falaste também recentemente, nem sei se é assim que se diz o nome dele, Uhum. mas que ele também devia ter dado um passo atrás em algum momento da vida dele e não devia ter correspondido às expectativas que alguém tinha sobre ele, não é? Pois é, pois é. Sabes que tu estavas a falar, eu estava-me a lembrar exatamente do Michael Phelps. O Michael Phelps praticamente não conheceu outro contexto que não a natação. Então, ele nem fez este processo de descoberta interna para perceber se era capaz de ter sucesso noutros contextos quaisquer que não a natação. E chegou um momento em que aquele percurso, ainda que cheio de recordes pessoais e de medalhas, se tornou tão vazio e tão pesado que nós conhecemos a história dele. Portanto, ele acabou por ter até várias tentativas de suicídio, porque aquele era um percurso que não era dele. Exatamente, exatamente. E às vezes nós estamos a viver um percurso que não é nosso, porque estamos tão no processo, mas a viver um processo que parece que não é nosso. Sabes que parece que alguém está a viver a tua vida, parece que tu estás a viver a tua vida. Então vamos buscar outra vez a analogia do puzzle. O teu puzzle não está a ser feito, porque Ou tu não então tu estás, estás a encaixar as peças sabes certas. quando tu já estás, eu adoro puzzles. Quando tu já estás chateada com aquilo, parece que não encaixas numa peça há 30 Sim. mil dias, e então tu começas tipo a esforçar, que é para ver, isto de certeza que é daqui, só que eu não estou a Não é? conseguir encaixar. Exatamente. Não é dali, nós estamos a esforçar, estamos a estragar o nosso próprio ambiente, o nosso próprio mecanismo. Todo o nosso corpo é um mecanismo, o cérebro está inserido neste mecanismo e muitas vezes nós esquecemos dele, e então é como se nós estivéssemos ali a tentar esforçar a peça e a estragar tudo à volta. Exatamente. Olha, Exatamente. desculpa, Claro, posso fazer uma claro. sugestão de um Claro que livro? Eu sim. vou aqui atrás buscar um Sim, livro. claro que sim. Sim, Vai lá, há vai um lá, livro vai lá que buscar. fala muito sobre isto. Um dos livros que eu mais gostei de ler nos últimos tempos, que é a biografia do Robert Tank. Ele foi guarda-redes, ele jogou em Portugal. Havia uma grande expectativa sobre a carreira dele, que depois, em certos momentos, não correspondeu à expectativa em si, aos contratos que supostamente deveriam ter havido, aos valores, à forma como o trataram. Esta história, infelizmente, também termina mal, mas eu acho que é um livro cheio de ensinamentos, e que nos pode levar a esta reflexão sobre as expectativas dos outros. E o que é que vale mais a pena nós irmos contra a expectativa dos outros, mas a favor daquilo que é o nosso propósito, ou contra o nosso propósito e a favor das expectativas dos outros? Portanto, recomendo muito a biografia do Robert Tank. Robert Tank. Ele guarda-redes, é isso? Guarda-redes, ele esteve no Benfica, cá em Portugal. Esquece, minha querida. Eu conheço o Simão Sabroso e já está bom. Eu também não, confesso, eu acho que tive aqui um processo de negação também com o futebol durante alguns tempos. Como não pude praticar como gostaria, acabei por me desligar um bocadinho, mas eu sei isto porque li o livro, está bem? Só por isso. Fica a referência. E acho que, epá, no fundo, o princípio é sempre o mesmo. Eu quero fazer o meu caminho. E às vezes há momentos da nossa vida que nós começamos a não fazer o nosso caminho e chegamos ali a meio da estrada e estamos perdidos. E precisamos simplesmente de voltar à rota. Às vezes esse voltar à rota implica conflitos, implica confrontos também. Às vezes são confrontos também. Porque há pessoas que nem sempre vão lidar com a nossa comunicação de maneira tão saudável. E há pessoas que vão levar a mal, há pessoas que vão levar a peito. Isso não é um problema nosso. É um problema do outro, porque isso diz mais sobre o outro do que sobre nós. Então, quando eu tenho clareza sobre aquilo que eu preciso de fazer para encarrilhar no meu caminho, eu percebo, eu consigo fazer este distanciamento de aquilo era a expectativa do outro. O outro precisa de gerir essa expectativa com ele, no sítio certo, eventualmente na terapia também,
Mas a outra pessoa precisa de gerir o processo dele e a expectativa dele. Eu hei de gerir as minhas. E às vezes até gosto de fazer um exercício que acho que até há uns dias perguntaram a fazerem esse exercício a mim, que é como é que tu gostarias de ser lembrada? Foi ontem que me perguntaram isso, como é que tu gostarias de ser lembrada? É um exercício que nós fazemos muito quando estamos a trabalhar valores pessoais e valores de vida, que é, imagina que é o teu último dia de vida e está toda a gente no teu cemitério. Isto parece um bocadinho mórbido, mas é um exercício da ACT. Imagina que, que é o teu último dia de vida e está toda a gente no teu cemitério. Como é que tu queres que essas pessoas se lembrem de ti? Uhum. E tu descreves, não é? O que é que as pessoas se lembrem de mim desta forma, por ter feito isto, por ter sido aquilo e tal, tal e tal. E depois tu voltas para o presente. O que é que tu estás a fazer hoje para que quando for o dia da tua morte as pessoas se lembrem de ti dessa maneira? E às vezes o que tu estás a fazer neste momento é completamente diferente da forma como tu gostarias de ser lembrado e gostarias de ser lembrada. E tu precisas começar a trilhar um caminho. E atenção que isto não quer dizer que a pessoa vai fazer mudanças radicais de um momento para o outro. Às vezes é preciso tomar algumas decisões que são mais assertivas. Mas isto é um caminho que se vai fazendo. E é um Sem caminho que às dúvida. vezes é um caminho doloroso. Porque quando nem todas as pessoas aceitam bem as tuas decisões, são pessoas que tu amas e ao mesmo tempo tu não queres desagradá-las, ao mesmo tempo tu queres seguir o teu caminho e às vezes parece que estás ali num momento de ruptura que parece que o teu sangue está-se a rasgar, quer dizer, não, mas eu não quero desiludir estas pessoas, mas não, mas eu quero seguir o meu caminho. E até as pessoas entenderem que tu já não estás a fazer aquilo que elas querem que tu faças, mas estás a fazer o teu caminho, também demora, porque às vezes nós também habituamos as pessoas mal. Nós muitas vezes habituamos as pessoas que esta aqui vai sempre corresponder às minhas expectativas. Ela Uhum. sempre correspondeu. E quando nós começamos a ter uma postura diferente, uma postura mais assertiva e a tomar outro tipo de decisões, como assim? Hã? Mudar. Como é que agora? É logo aquelas Mudaste? coisas que dizem quando as pessoas começam um processo terapêutico, é que tu estás diferente. Exatamente. Isso não te anda a fazer lá muito bem. Porque tu agora começaste a mudar isto e começaste a mudar aquilo. E quando tu começas a dizer não, porque às vezes dizer não também passa por este processo, tu começas a quebrar certas expectativas que as pessoas esperam que tu digas sim, 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 e tu começas a dizer, não, isso não faz sentido para mim. Não, eu não quero isso agora. Não, isso não é uma Agora. prioridade para mim. Como assim? Estás-me a dizer que não? Como é que tu não queres? E é só este facto, Pois é. não, não quero, não é para mim. Não é para mim. E eu acho que é muito este poder de me perguntar o que é que eu quero. Eu quero efetivamente. Isto é uma coisa que hoje em dia eu faço muito. E uma das minhas. Eu até escrevi este post logo no início do ano, lá no meu Instagram, que é os nãos que eu quero dizer no ano 2020, no ano 2024. Porque eu preciso de saber, eu preciso dizer não. Uhum. Eu preciso de aprender a dizer não. Nós precisamos de aprender a dizer não. E nós temos essa dificuldade em dizer não, porque o outro está à espera que nós digamos sim, e o não é dentro de nós, mas a nossa boca diz que sim. Como assim? Não E pode. esta dissonância é bastante prejudicial à nossa saúde. Sem dúvida. Nós muitas vezes ficamos doentes, efetivamente, por estes nãos que deveriam ser ditos e que ficam encolhidos, só para corresponder à expectativa do outro. Exatamente. Exatamente. Agora, E é esse momento. atenção, o processo é doloroso, era o que tu estavas a referir. Não vamos colocar aqui floreados onde eventualmente eles podem não existir, pelo menos numa fase inicial. Portanto, o processo é Sim. doloroso. Ainda assim, o ganho é muito maior do que o prejuízo. Disso eu não tenho dúvidas e defendo acerrimamente até o fim. O ganho é Exatamente. sempre superior. Uhum. E tu precisas perceber que naquela parte mais dolorosa, em que se calhar nem todas as pessoas estão a entender, em que vai haver momentos em que tu te vais sentir sozinho. Porque tu estás a ir. É como se toda a gente estivesse a ir a remar para a direita e tu de repente pegas num barco sozinho e começas a remar para o lado contrário da maré. Então, até tu encontrares as tuas pessoas, que era o que estavas a dizer, nós não temos que fazer este caminho sozinhos, nós precisamos é de encontrar as pessoas certas que nos vão orientar, mas às vezes até Uhum. nós encontramos as pessoas que realmente torcem por nós nesse sentido, às vezes é um caminho um bocadinho solitário, porque às vezes ninguém entende aquilo que tu estás a decidir. Como assim? Tu passaste a vida inteira a fazer isto e agora queres mudar o teu caminho do nada? Pois já não é do nada, por algum motivo é. Mas às vezes nem todas as pessoas entendem e por vezes é um caminho um bocadinho solitário e tu sentes-te ali um bocadinho sozinho, um bocadinho sozinha e às vezes nesse momento em que tu te sentes sozinho e sozinho tu até pensas em recuar. Eu se calhar não devia ter tomado esta decisão. Eu se calhar não devia ter feito isto. Então, mas agora estou aqui sozinho, estou aqui sozinha, se calhar aquelas pessoas é que tinham razão. Não, é nesse Uhum. momento tu precisas de confiar.
E até, olha, como a própria ferramenta da comunicação pode ser uma grande mais-valia nesse momento, porque a partir do Uhum, momento que eu comunico uhum, claramente aquilo que eu quero, eu vou também aproximar pessoas que estão mais relacionadas com a minha forma de ver o uhum. mundo. Então, esta comunicação vai afastar algumas pessoas, mas eu acredito que eventualmente vai aproximar outras que, se calhar, naquele momento fazem mais sentido no nosso percurso. Sem dúvida. E esta parte tens as pessoas eu acho que já disse isto numa live ou em algum sítio também. Eu, graças a Deus, graças a Deus pela família que eu tenho, né? Porque quando eu tomei esta decisão acho que foi alguém que me perguntou como é que a minha família reagiu quando eu disse que me ia despedir e que ia sair do meu trabalho e tudo mais. Disse, não, olha, eles apoiaram-me. A minha irmã até disse que eu já devia ter feito isto há mais tempo. Que eu já devia ter sido, ela que me estava toda hora a picar e despede, despede, despede. Porque, querendo ou não, são pessoas que também são deste mundo, também empreendem, também têm esta mentalidade mais fora da caixa. Mas às vezes podia ser um contexto diferente, podiam ser pessoas que não, como agora tu vais deixar o teu trabalho fixo, vais trocar o certo pelo incerto. Um, e eu podia me sentir muito mais sozinha neste processo, e às vezes há pessoas que passam por este processo de tomar as decisões que Uhum, são assim mais bruscas e têm assim, pá, e vão assim contra as expectativas até mesmo da sociedade. Porque ainda não, apesar de estarmos numa era de empreendedores e na era do digital, ainda existe muito este medo de, então, mas agora como é que vais pagar as contas? Agora vais uhum, viver do quê? O que vais fazer? Como assim? Vais deixar o teu trabalho? Como assim? uhum. E, e é preciso muita coragem para quebrar isto e Pois para desbravar. é, pois é. Olha, eu por acaso não venho do meio de muitos empreendedores. O meu pai continua a bater o pé que eventualmente me vai abrir um gabinete físico no meio da cidade, Olha, com, sabes, aquela ideia tipo cadeirinha e divã. Ok, acho que o meu pai ainda tem muito essa ideia de filme. teu pai já Ele, percebeu que tu não trabalhas ali, tu trabalhas no campo, né? Mas pronto, nada no, no a meio, no ver. meio, no meio do suor. Mas tive, nisso eu acho que também me sinto sortuda porque, apesar de eu não seguir a expectativa dos meus pais, sempre tive um suporte emocional e Uhum. logístico e até financeiro, porque quando nós começamos uma carreira precisamos disso, eventualmente carreira Uhum. desportiva ou carreira profissional ou tudo mais. Portanto, apesar de não compreenderem bem as minhas escolhas e da minha mãe achar que, a minha mãe diz assim, tu escolhes sempre o caminho mais difícil. Portanto, de até espicaçarem ali um bocadinho do tipo, não Uhum. seguiste aquilo que nós estávamos a dizer, que era o melhor e não sei o quê. Depois fornecem todo esse apoio e foi isso que me permitiu também construir o pouquinho que eu tenho construído hoje e que faço com tanta paixão. Portanto, eu não venho de um contexto, felizmente, disfuncional, mas essas realidades também existem e é muito difícil de superar. Era o que eu te estava a dizer, muito mais confortável, se calhar, seguir o caminho que já está trilhado. Exatamente, exatamente. E sabes que ainda ontem, e ela não me segue, por isso também posso falar sobre isto abertamente, fui fazer a depilação. E a esteticista, né? Ela é esteticista, a fisioterapeuta, e ela estava-me a dizer, epá, foi o momento em que eu optei por ficar calada. Mas, e que são preocupações normais, que é a mãe, tipo, tem dois filhos e tal, e ela, não, 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 o meu filho ele tem que ir para este curso, eu para o ano vou-lhe meter num curso profissional e tem que ser este ou tem que ser aquele. Ele queria ir lá para, pá, depois já não lembro para qual curso é que o puto disse que queria ir, ele já tinha falado em jornalismo, mas isso não dá nada, vai, mas é para o fundo do desemprego. Isso não dá nada porque ele vai ficar desempregado. Ele tem aqui para um curso não sei o que de informática ou de não sei o que de mecatrónica e tal, porque isso é que vai dar. E eu tipo, calado, de género, quem se calhar não é o contexto para eu falar, não é o contexto para eu comunicar, mas pô, sabe-se lá, não é? Sim, olha, Não não é? sabia se de certa Sabe-se forma lá, a tua mensagem ia impactar já aquela viste? mãe. Sabe-se lá, se eu não tivesse dito alguma coisa, porque a verdade é que imagina que esse medo acaba sim por ir de encontro às expectativas e depois não acaba por fazer aquilo que ele quer. E tens E muito. depois aí às vezes até temos mudanças de curso. Eu não gosto de chamar de perda de anos, mas a verdade é que tu tens ali um Sim, avanço e sim, recuo que te condiciona exatamente. também.
no acesso a algumas oportunidades, quando isso podia ser evitado desde a base. Exatamente. E olha, acho que nós psicólogas também ouvimos muito isso, que é psicologia, Sim, sem temos muitos dúvida. psicólogos, tu vais para o desemprego porque não há trabalho na área da psicologia. A minha tive, na altura, fui à minha secundária buscar o diploma lá das Uhum. notas dos exames para poderes concorrer, e eu tive uma professora que disse assim: você fez uma asneira muito grande. Você trocou um curso bom, na altura eu queria ir para a área mais ligada à saúde e às biologias. Você trocou um curso bom por um curso que vai para o fundo de desemprego. Só pode ter cunha, porque sem cunha ninguém Que tem sucesso na psicologia. horror! Que horror! Nós também ouvimos assim umas coisas engraçadas A também na sério. psicologia. Yeah. Yeah. E agora imagina pessoas que não têm clareza daquilo que querem, como são muitos jovens que não têm, ou às vezes mesmo pessoas adultas também que não têm muita clareza daquilo que querem e que acabam por ouvir essas coisas e acabam por seguir um rumo. Epá, sim, se calhar se esta pessoa me está a dizer isto, eu devia estar a fazer assim. Ah, não, se calhar Se calhar eu mudava outra vez a opção. yeah. Exatamente, exatamente. E se calhar eu E ia esta importância. viver infeliz a vida toda, porque na verdade eu amo aquilo que faço. E Exatamente, ainda bem que. Olha, está aqui exatamente. uma pessoa a partilhar que aconteceu com ela também. Aconteceu comigo, entrei na faculdade num curso, acabei noutro e agora voltei ao primeiro curso. Exatamente, E exatamente. olha, isto está-me a lembrar uma coisa importante. Nós estamos aqui a falar de clareza, 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 mas a clareza é algo que se vai construindo e reconstruindo ao longo do nosso percurso. E há determinados eventos que modificam completamente a nossa forma de ver e de estar no Uhum, mundo e que precisamos aqui de um reajuste. Eu falei contigo na altura da mentoria que o facto de ter sido mãe reajustou completamente a minha uhum, ideia de carreira profissional. exatamente. Portanto, isto Uhum, está tudo bem em reajustar e continuar e voltar atrás, e uhum. esta clareza é reconstruível ao longo do percurso. E não há uma resposta certa, que foi uma coisa que tu também disseste aqui, não é? Que o caminho não tem que ser sempre o mesmo, que nós às vezes podemos estar aí por uma estrada e de repente percebemos, tipo, não é por aqui que eu quero ir, eu quero mudar de estrada, quero mudar o meu caminho, quero mudar o meu processo, quero ir fazer outra coisa, então vai. Mas aqui a questão é fazeres aquilo que te faz sentido, fazeres Naquele aquilo que tu realmente momento. queres, naquele momento, naquela fase da tua vida. Foi a expressão que tu usaste, expectativas internas e não expectativas externas. Uhum. É o que é que a tua essência espera que tu faças em primeiro lugar, antes daquilo que o outro espera que tu faças? O que é que tu estás à espera? O que é que sequer a tua criança interior está ali à espera que tu faças? Que às vezes os nossos sonhos estão muito ali na nossa infância, estão muito ali na nossa criança, quando nós às vezes não tínhamos assim muitos filtros e sonhávamos em fazer isto e em fazer aquilo, só que de repente começámos a crescer e a sociedade começamos a colocar expectativas, começamos a colocar filtros e de certa forma nós começamos a deixar-nos abafar por isso. E às vezes há ali alguma coisa dentro de nós que está a gritar e nós precisamos de saber escutar isso. É sempre Uhum. muito expectativa interna e depois, ok. Até pode haver expectativas externas, está tudo bem, não é? Mas, em primeiro lugar, atender às nossas expectativas internas, saber que tudo depende também da forma como é que nós nos conhecemos, da clareza que nós temos sobre nós e depois da maneira como nós a comunicamos ao outro. Porque também não é aqui bater no peito e dizer eu é que sei, eu é que mando, eu é que posso. Não, não é sermos ermitas e afastarmos toda a gente e que só as nossas expectativas é que importam e só a nossa opinião é que importa. Não. Mas é sermos pessoas assertivas e sermos pessoas claras daquilo que nós queremos para nós. Uhum. E arranjar aqui os tais pontos de concórdia pelo meio. Uhum. Às vezes nem sempre vai correr tudo também a nosso favor e de acordo com as nossas expectativas, porque há coisas que saem do nosso controle. É encontrar aqui o meio termo de equilíbrio. Eu Uhum. falo sempre na palavra de equilíbrio. Sim. O ser humano precisa de equilíbrio, de encontrar. Uhum. Aliás, na física e na química, nós trabalhamos muitas vezes a questão da homeostase, de termos aqui Uhum. um ponto intermédio de Sim. estabilidade, de equilíbrio. Então, por que não? De vez em quando nós também trazemos este equilíbrio e esta flexibilidade para o nosso processo. Nossa vida, exatamente. E para quem está a ouvir, seja aqui, ou seja, está a ver esta live depois, e está num momento em que sente que vai ter que quebrar algumas expectativas para começar a fazer o seu próprio percurso e o seu próprio processo, antes de melhorar, vai piorar. Então, no início é assim bem desafiador. No início, se calhar, vamos ouvir algumas coisas que não queremos. No início, se calhar, as pessoas não vão aceitar tão bem, mas é um processo. E acho que com estes três passos que tu disseste aqui, flexibilidade,
autoconhecimento e comunicação são três passos muito importantes para a pessoa se manter. É preciso ser consistente. Não vale a pena tu também comunicares um dia, não, quero isto, e amanhã já comunicas uma coisa completamente diferente ou deixas-te levar para aquilo que as pessoas querem. Não. Ok, o que é que eu quero? Em primeiro lugar, é ter muita clareza. O que é que eu quero? O que é que faz sentido para mim? Ok, é isto, então é aqui que eu vou persistir. Aparece uma coisa, é não, é não. Aparece outra coisa, é não, é não. Aparece outra coisa, é sim. Quando toda a gente está à espera que tu digas não, diz sim. Antes de melhorar, vai Uhum. piorar. Olha, É preciso confiar no processo. até estava a ligar aqui, quando disseste essa expressão, a ligar as tuas expressões. É, antes de melhorar, vai piorar, então faz o básico bem feito, que o propósito vai Exatamente. guiar o teu processo. Uau! Espera aí, tenho que escrever isto. Espera aí. Antes de melhorar, vai piorar. Estas são as tuas frases, Eu Petra! sei, mas às vezes eu falo e eu esqueço. Antes de melhorar, vai piorar. Então É faz o preciso fazer. básico bem feito, Então, faz o básico bem feito. Isto é muito bom. Então, faz que o o teu básico bem propósito vai guiar o feito. teu O processo. teu propósito vai o teu processo. Olha, é mesmo isso. É mesmo isso. E confia no processo. É isso. Obrigada. Obrigada, Linda. eu, apesar de não te estar Tinha a que dar ver, flores. sinto Não faz muito, mas mal. gostei Eu a muito seguir desta aproveito a conversa. ti. Eu depois revejo a Obrigada. live. Linda, sim. Vê, e acho que, olha, obrigada. Contribuíste imenso. Jamais me tinha lembrado de coisas que tu falaste aqui. Por isso, obrigada. Obrigada. E espero que contribua, nem que for para uma pessoa começar aqui a desbravar o seu mundo com as suas expectativas internas acima de tudo. E se Obrigada. nós Obrigada. pudermos ajudar, eu não sei do É teu vir lado, mas acontecer. acredito que sim. Nós estamos sempre disponíveis pelas nossas mensagens no direct, por favor. Nós somos seres humanos e acho que por isso é que eu também trouxe um bocadinho da minha história. Partilhem connosco, cheguem até nós, não tenham esse medo. Sim, exatamente. Foi uma coisa muito importante que também refrisaste aqui várias vezes, que é às vezes nós não conseguimos fazer este processo sozinhos e precisamos de alguém. Estamos aqui para isso. Exato. Estamos aqui para isso. Estamos aqui disponíveis para isso. E um beijinho muito grande. Um beijo gigante. Obrigada. Obrigada. Beijinho. Boa noite. Beijinhos. Tchau, tchau.